dar início a um novo programa de perguntas e respostas. Algumas nós já respondemos pelo correio e aqui ficaram aquelas de interesse mais geral. Uma pessoa, ela com vários problemas de saúde, não via resultado nos seus tratamentos médicos. E então ela teve um sonho. E nesse sonho ela estava coberta de espinhos. E alguém retirava esses espinhos do corpo dela. E ela então sentiu um grande alívio depois disso. Então, os tratamentos que você procurava não faziam efeito porque os seus males eram espirituais, não eram físicos. Então não podia encontrar remédio na medicina. E tanto eram coisas espirituais que foi no sonho que as coisas foram resolvidas. Você sonhou que alguém lhe tirava uns espinhos do corpo. Então, num sonho simbólico como esse, os espinhos representam uma recusa da sua personalidade de assumir a vontade da alma. Então você sonhou que estava coberta de espinhos. Isto é, o corpo representa a sua personalidade e você se recusava, no seu nível humano, de seguir a vontade da alma. Então você foi tratada espiritualmente em um sonho. Alguém retirou esses espinhos simbólicos que nenhum ultrassom e nenhuma radiografia poderia ter visto isso. Você foi operada espiritualmente. E uma pessoa está perguntando se nós usamos o termo fim dos tempos, então estamos no fim? Vai tudo acabar? Não, nós estamos no fim de um ciclo do mundo. O mundo está terminando um ciclo. E agora vai começar um outro ciclo, que deve ser mais consciente para a humanidade que restar aqui. E também deve ser um ciclo de mais consciência para o Logos planetário. O Logos planetário é o nome que a gente dá para a consciência do planeta, porque o planeta também tem uma consciência. Nós todos temos consciência e o planeta também tem uma consciência. Então, o novo ciclo é um ciclo mais evoluído, tanto para a consciência do planeta quanto para nós. E essa mesma pessoa pergunta: quando a primeira fase da Operação Resgate entra em ação, as outras já estarão a caminho? Porque esta pessoa tem como certo que a Operação Resgate já começou, num certo plano, num certo nível. Então, as próximas fases dessa operação já estarão a caminho? Claro. À medida que termina uma fase da Operação Resgate, começa uma outra em seguida, até que o resgate se complete em todos os reinos da natureza que vivem neste planeta. Porque a Operação Resgate não é só para o reino humano, mas é também para o reino animal, para o reino vegetal e o mineral. Porque todos esses reinos têm uma essência, todos esses reinos têm uma forma de consciência. Então a Operação Resgate diz respeito a tudo o que vive neste planeta. Então vai por fases. Nós ainda não estamos na fase da humanidade como um todo perceber isto. Não, a grande maioria nem percebe que nós já estamos sendo resgatados, quem tem que ser resgatados. Mas nas fases seguintes, nas próximas etapas, a humanidade vai se tornando gradualmente mais consciente do que está acontecendo. E aqui, uma pessoa gostaria de fazer um altar na casa dela. E ela
gostaria de saber o que ela pode colocar nesse altar para que o altar seja válido, seja realmente um local de oração. Então, você deve ter algo que você respeite, algo que você venere, algo que você adore, não? Entre as entidades espirituais que existem, que você tem notícia. Então você usa no seu altar algum símbolo que represente essas entidades. Não? Há muitos símbolos que representam as entidades. Há retratos, há imagens. Você escolhe aqueles que correspondem à sua maior devoção e põe ali, porque aí você vai ter o ponto para orar adequado para você. E qual é a diferença entre um vidente e um médium? Bem, o que nós chamamos de vidente é alguém que tem a visão interna desenvolvida. Ele tem a visão interna desenvolvida. E isso é possível quando uma glândula que a gente tem aqui entre as sobrancelhas, que se chama glândula pituitária, ela entra em atividade. Então, quando esta glândula entra em atividade, nós temos um vidente. Agora, um médium, ele está servindo de aparelho, está servindo de um instrumento, não? Para que forças de qualquer tipo se manifestem através dele. Então, tanto um vidente, aquele que tem a glândula desenvolvida, quanto o médium, que serve de aparelho para uma força se manifestar, ambos têm sempre o que desenvolver. Então não é porque um vidente já é bastante competente, vê bem, ele tem algum desenvolvimento a fazer. Porque há muitos videntes que veem realmente, mas não sabem interpretar o que vem. Então isto é um vidente que precisa desenvolver. Ele não está com tudo desenvolvido. O médium, em geral, ele às vezes está canalizando uma força que ele não sabe de onde veio, que ele não sabe qual foi a proveniência daquela força. Embora há certos médiuns que são bem conscientes do que estão recebendo e do que estão canalizando. Mas há um tipo de médium que é um médium que não tem muita consciência do que canaliza. Isso então é um pouco perigoso. Perigoso para ele, porque ele cria karma com aquilo que ele está manifestando, não é? E perigoso também para quem está assistindo. De forma que, em ambos os casos, os seres devem se aperfeiçoar, tanto o vidente quanto o médium. E vocês sabem que no caminho do aperfeiçoamento não há limites. Portanto, se a gente tem que se aperfeiçoar em alguma coisa, nunca está pronto, não é? Quem é que está pronto nesta terra? Ninguém. Nós estamos todos no caminho do aperfeiçoamento. Principalmente um vidente e um médium que devem ter muita responsabilidade com o que estão fazendo. Agora, aqui uma pessoa está recebendo um tipo de influência e ele acha que isto é influência de planetas ou influências astrológicas, não? Se isso existe. Sim, isso existe. Nós temos que ser gratos por essa ajuda que podemos ter de uma entidade planetária ou de uma estrela. Nós temos que ser gratos para isso, mas não ambicionar muito, ter clareza sobre isso, saber de onde vem, que planeta é, que constelação é. Isto tudo já entra no nível mental. De forma que se você sente que está sendo ajudado por algum planeta, ou se está sendo ajudado por algum signo, você agradeça por isso, mas não investigue muito, porque aí entra a sua mente e você pode ter uma ideia completamente errada do que está acontecendo. Então é melhor você usufruir disso na simplicidade. E assim sua alma vai lhe dizer quando esta influência é boa
ou quando essa influência é menos boa. Certas coisas dentro da vida oculta ou dentro da vida interior, basta que a gente tenha a intenção de ter tudo claro, mas não ficar investigando, porque quem investiga é sempre a mente. E a mente pode colocar numa investigação completamente errada. Então é melhor você receber essas ajudas e procurar sentir no seu coração se isto é positivo ou não. Mas não complicar isto, porque você não vai se dar bem. Agora, como essas coisas têm acontecido à noite, você sente essas influências à noite, você procure se preparar cuidadosamente antes de adormecer. Você vai se deitar um pouco antes, ter tempo para se preparar, não é? Encomende o seu sono, ofereça o seu sono, para que o seu sono seja um sono instrutivo e adormeça tranquilo. E não se preocupe de onde está vindo a ajuda, porque isto a gente sabe intuitivamente ou fica sabendo sem nenhuma explicação. Não fique investigando, porque você pode entrar no mau caminho. E aqui ela quer saber se nós fazemos um pedido para uma hierarquia e como a grande parte da humanidade não tem consciência da própria situação, se a hierarquia leva em conta o nosso grau de instrução, o nosso grau de conhecimento nesse campo. Não, não é isso que a hierarquia leva em conta. A hierarquia leva em conta a sua sinceridade. No ponto em que você estiver, se você for sincero, é isto que a hierarquia vê. Então você pode ter muito pouca instrução, pode ter muita instrução. E a hierarquia pode ver numa pessoa sem instrução uma pessoa mais honesta, mais simples, mais verídica, não é? E isto é o que importa. Não é uma questão de instrução, é uma questão de sinceridade e uma instrução de correta intenção. Correta intenção quer dizer ter intenção de aprender, mas sem ambição. Você tem intenção de aprender, então quanto mais você souber, quanto mais você aprender, melhor para você servir os outros, mas não por ambição de fazer melhor. Você quer ser melhor para servir os outros, você quer ser melhor para ser mais útil e não para se sentir melhor, compreende? Aqui é uma coisa muito sutil, mas que é bom você observar, já que você está levando a sério o seu caminho. E aqui uma pessoa está fazendo uma pergunta a respeito do reino elemental. E ela quer saber o que é este reino elemental. Olhe, quem quer saber sobre o reino elemental deve observar todos os reinos da natureza, não só o reino elemental. Então, eu sugiro que você vá ao glossário esotérico, na página 126, e ali tem uma relação dos que são os elementais, o que eles fazem, etc. E no mesmo glossário, você tem descrições das atividades de todos os reinos da natureza. E assim é melhor. Melhor do que eu responder agora o que é o reino elemental, sem termos aqui agora oportunidade de falar sobre todos os outros. Então você vai ao glossário, procura o verbete reinos e vai ver todos os reinos. São poucas páginas e você vai ter o que você precisa. Agora é muito importante que a gente tenha uma ideia a respeito do que é o reino elemental, porque o reino elemental é muito coligado com a criação, com as ideias da criação. Então o reino elemental, quando cria em nós, ele está criando dentro do plano da criação. O reino elemental não se engana. Não é como nós que nos enganamos. O reino elemental não se engana.
Então, se o reino elemental tem que cuidar de formar um feto no útero da mãe, ele vai fazer aquilo direitinho como está programado. Agora, aí quando entram outras coisas, mas quanto ao reino elemental, ele está fazendo o trabalho dele sempre corretamente. Mas aí é bom você ir ao glossário, porque parece que você tem real interesse nesse assunto. E uma pessoa quer saber qual é o papel das pessoas para ajudarem no equilíbrio energético da Terra. Se a pessoa está sentindo que há muito desequilíbrio, né, em geral, e ela quer saber que contribuição ela pode dar nesse momento tão desequilibrado. Bom, primeiro, você cuide do seu próprio equilíbrio. Não queira equilibrar o mundo, porque você não é capaz. Nenhum de nós é capaz de equilibrar o mundo. Nem todos nós juntos vamos equilibrar o mundo. Então você tem que cuidar do seu próprio equilíbrio. E aí, depois de estar cuidando do próprio equilíbrio, não contribuir para o desequilíbrio geral. Aí tem que estar muito atento para não contribuir para toda essa vida desequilibrada que você está vendo em torno de você. E depois você tem que reservar um horário, todos os dias, diariamente, para cuidar do seu alinhamento, para cuidar do seu equilíbrio. Então, repetindo, porque isso é uma pergunta muito importante. Repetindo, você tem que cuidar do seu próprio equilíbrio, você tem que não contribuir para o desequilíbrio geral. Quando você vê uma coisa desequilibrada, não contribua para aquilo. E depois, você reserve um horário no seu dia, por pequeno que seja, para prestar atenção no seu estado e ir ajustando as coisas para que você confirme esse equilíbrio que você está formando. E esta mesma pessoa está perguntando qual é o simbolismo da crisma, porque ela tem visto nas filmagens das aparições que em certos momentos se faz batismo e depois se faz a crisma. Então, no batismo, nós estamos vivendo um simbolismo. Isto é, no batismo, nós estamos passando por um renascimento na mesma encarnação. Então, quando você é batizado, você está renascendo, com a oportunidade de renascer por uma fase nova na sua vida. Então é muito importante o batismo. Agora, esse batismo é tão importante que em seguida o indivíduo passa pela crisma. A crisma é um ritual, claro, subentende-se que quem está fazendo aquilo é um sacerdote ou alguém que tem a capacidade de agir como um sacerdote, né? Então, na crisma, nós estamos fortalecendo o que aconteceu no batismo. Porque vocês sabem que os sacramentos são todos coligados, não? Os sacramentos vão numa progressão. Então, depois do batismo, que é uma espécie de renascimento, não? Uma espécie de oportunidade para uma vida nova, vem a crisma, que é a confirmação do batismo. E depois tem um outro sacramento que a gente chama de comunhão. Então, depois de você passar pelo batismo e pela crisma, você tome o hábito de comungar. Porque na comunhão você obtém a manutenção do que você recebeu no batismo e confirmou na crisma. A comunhão, que tem muitas outras finalidades, né? Não é só isso, a comunhão é um sacramento muito amplo, que nós não podemos nem imaginar a amplidão da comunhão, isso que a gente chama de comunhão. Mas a comunhão, nessa linha de pergunta que você fez, a comunhão é uma forma de você, periodicamente, manter
aquilo que aconteceu no batismo e na crisma. Bem. A pessoa pergunta: por que o sofrimento é o principal meio de nós obtermos o conhecimento aqui neste planeta? Não haveria outra forma? Sim, haveria muitas outras formas. Porque quando você aceita a situação, você aceita a situação e se coloca em condições de transformar aquela situação, então você vai aprender através do conhecimento. Porque aí você vai recebendo conhecimento, porque o universo é muito sábio, vai te mandando conhecimento e você vai aprendendo através do conhecimento. Agora, quando você não aceita a situação, quando você reage, quando você se rebela, então você não vai pela linha do conhecimento, você vai pela linha do sofrimento. E dizem aqueles que conhecem a história da Terra e que conhecem a história da humanidade, dizem que a humanidade escolheu o livre-arbítrio e a humanidade escolheu a experiência. Como ela escolheu isso, e não era isso que estava escrito, que estava destinado, não era isto que o plano tinha visto para ela, como ela escolheu isso, ela entrou no caminho do sofrimento. E hoje este planeta é um planeta que é uma escola dentro do sofrimento, para a maioria. E para uma minoria é uma escola realmente através do conhecimento. Mas isso está no fato da pessoa ter aceito um caminho ou outro. Esta humanidade, como aceitou o livre-arbítrio, entrou pelo caminho do sofrimento. Porque sempre que se usa o livre-arbítrio, há uma grande possibilidade de você entrar pelo caminho errado. Mas fomos nós que escolhemos isso. E é esse então a nossa escola. Por isso é que se diz que esta é uma escola de sofrimento. Mas não é que seja só essa escola que há aqui. O sofrimento é para a maioria. É a forma deles chegarem no conhecimento. E a outra forma, que é você chegar no conhecimento por convicção. Você chegar no conhecimento porque assim você resolveu. E uma pessoa está orando com muita dificuldade, porque ela conhece muitas formas de oração, não é? Muitas orações, e ela não sente força para fazer essas orações. Depois ela decidiu orar em silêncio e ficou um pouco melhor. Mas ela reconhece a importância da oração falada. Enfim, ela está num conflito. Ela não sabe se ela usa orações formais, que podem ajudá-la, né, a pronunciar coisas que são inclusive mântricas, ou se ela faz uma oração silenciosa. Então, o importante não é a forma da oração. O importante não é se você faz oração formal ou se faz oração silenciosa. O importante não é isso. O importante é a sua intenção. O importante é a devoção que você coloca na oração. Isto é que é importante. É você estar convicta, convencida de que está se dirigindo para um nível superior através da sua oração. A forma de fazer isto, todas servem. Desde que você tenha a intenção de fazer isto e que você esteja fazendo isso seriamente. E aqui uma pessoa pergunta como é que Jesus, sendo uma entidade cósmica, sentiu no seu corpo todos os flagelos, como se ele fosse um ser humano. Sim. Ele como ser, já não estava mais no ponto, não, de sentir essas dores, como ser. Mas ele escolheu
assumir todas essas dores para que ele liberasse, num certo sentido, o mundo e a humanidade de coisas que nós não temos notícia. Porque quando houve a encarnação de Jesus, a humanidade estava para terminar. Isto é uma história que não se conta assim diretamente, mas que há quem saiba dessa história. E um dia nós vamos saber também. Mas ele assumiu a dor do mundo, ele assumiu a dor do planeta. Porque, se você notar, se você imagina, por exemplo, a flagelação, nenhum corpo físico resistiria àquela flagelação. Então, ele estava muito além de um corpo físico comum. Estava muito além de uma situação normal. Porque qualquer um de nós teria desencarnado naquele momento da flagelação. Porque aquela flagelação não está descrita. E quem conhece a vida quem conhece a obra de certos autores que canalizaram aquela história, sabem que aquela flagelação ultrapassou todos os limites da suportação humana e de um corpo físico humano. Então, mas ele é que escolheu isso e portanto, não é que ele, sendo uma entidade cósmica, não deveria sentir dor ou passar por isso. Ele escolheu esse caminho. E ele passou por uma dor que nenhum ser humano suportaria. Este é um detalhe que precisa ser compreendido. Uma pessoa teve um sonho que era tão bonito, tão belo, tão agradável, cheio de paisagens maravilhosas, coisas da natureza muito especiais. E ela ficou tão grata e sentiu tanta reverência. E ela está perguntando o que ela fez para ter esse sonho. Ela acha que não merecia um sonho assim tão lindo, tão belo. Que ela passou por um verdadeiro processo. Ela, nesse sonho, segundo o que ela diz, esteve diante da beleza da natureza, de tudo. Então, e que ela acha que não merecia isto. Que ela está também habituada a ter outros sonhos de outros tipos. Então, há sonhos que vêm para nos elevar. Então, esses sonhos são organizados nos nossos planos internos, são aqueles sonhos que vêm da alma. Então, é a alma que organiza esses sonhos. Então, a alma organiza um sonho para nos elevar e para que a gente tenha um contato com a beleza através dos sonhos, para que a gente tenha um contato com a harmonia, porque na vida de desperto, e aqui na vida comum, na superfície da Terra, é muito difícil você estar diante da beleza e da harmonia. Muito difícil. É uma graça você estar diante da beleza e da harmonia aqui na superfície da Terra. Então, há sonhos que vêm para nos elevar. Então, há momentos em que o nosso mundo interior necessita de uma experiência diante da beleza. E aqui na superfície da Terra não tem como ter essa experiência, talvez. Então, arma-se um sonho, a alma arma um sonho, aonde ele vai, num sonho, estar diante da beleza e da harmonia. Sinal que o seu ser precisava disso. Agradeça e não duvide. Agradeça porque é assim. Agora, a pessoa pergunta, qual é o significado oculto da chuva? Uma chuva pode significar uma bênção, pode estar simbolizando uma bênção. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa e começa a chover. E dependendo do tipo de chuva, aquilo trabalha como uma bênção.
aquilo está abençoando, está confirmando o que está acontecendo. Agora, quando é uma chuva destrutiva, quando é uma chuva forte, que começa a romper com as coisas e tudo isso, então não é uma bênção, mas é uma purificação. Então, uma chuva tanto pode estar nos abençoando, como pode estar purificando. E uma pessoa está perguntando se 85% da humanidade não está em condições de ser resgatada, ela deve ter ouvido isso em alguma partilha ou em alguma aparição. Como é que as entidades localizam aqueles que não estão nessa situação? As entidades espirituais não nos veem como nós vemos as pessoas. As entidades espirituais vê em cada um de nós toda a humanidade. De forma que, ao lidar conosco, a entidade espiritual está lidando com toda a humanidade. Ela está vendo em nós toda a humanidade. Então, a entidade espiritual não está fazendo um trabalho pessoal com cada um de nós. Está fazendo trabalho com toda a humanidade em nós. Então, a entidade espiritual está nos vendo como mônada, está nos vendo como espírito, não está nos vendo como uma pessoa. E as mônadas, lá no nível delas, as mônadas não se sentem separadas das outras mônadas. Então, todas as mônadas, todas as nossas essências, estão em comunicação entre elas, com todas as mônadas, de forma que é um ponto de vista completamente diferente. O ponto de vista de uma entidade espiritual não tem nada a ver com o ponto de vista com que nós vemos as coisas. Então, nós ali estamos representando toda a humanidade e é toda a humanidade que está sendo trabalhada em nós. E uma pessoa sonhou que a sua família estava ao redor de uma lareira. E ela gostaria de saber que significado tem este sonho, porque ela nem tem lareira na casa dela. Então, uma lareira é símbolo de calor, é símbolo de calor do coração. Porque o que entra numa lareira não é o reino vegetal que está ali queimando a serviço da humanidade. Então, uma lareira significa calor do coração. E se a sua família estava em volta de uma lareira, é sinal que a sua família precisa de muito amor do coração. Precisamos de muito amor verdadeiro. Então, já que você teve esse sonho, a sua mente é uma mente que tem possibilidades de mandar sonhos simbólicos, né? E você, então, pode receber esse tipo de telegrama num sonho. Então, você procure dar amor à sua família, procure dar calor de coração à sua família, porque é isso que eles estavam procurando em volta da lareira. Aqui uma pessoa diz que é muito interessada em assuntos direcionados para a espiritualidade e que ela gostaria de saber como é possível obter total consciência espiritual e controle de todas as funções do corpo físico. Bem, este é um programa muito sério, não? Então, você vai se aproximando do espírito por etapas. Você precisa ter a meta de chegar a ficar consciente do seu espírito. Você precisa ter essa meta. Então você tem essa meta presente e tenha paciência que isto vai acontecendo por etapas. Agora, isso vai mais rápido quando essa sua meta for a sua prioridade na vida.
Então, se você tem outras prioridades na vida, então não vai assim tão rápido, não. Você tem que desencarnar várias vezes, tem que ir para os planos superiores várias vezes para ir entrando em contato com o espírito. Agora, se ter contato com seu espírito é a prioridade da sua vida, então isso vai muito mais rapidamente do que nas outras pessoas. Agora, obter controle sobre todas as funções do corpo físico, isso está coligado a você ter contato com seu ser interior, contato com a sua alma, contato com a sua mônada. Porque o controle total do seu corpo físico, isso só pode vir por vias interiores. Você pode sim cuidar do seu corpo físico, manter o seu corpo físico, ter respeito pelo seu corpo físico, coisas que quase ninguém tem, não? Porque você vê a forma como tratam os corpos, não? Então, você precisa primeiro se dedicar, não é, a cuidar do seu corpo físico. Agora, controle sobre ele só pode vir de um nível superior. Só pode vir de um nível de alma ou de mônada, que são aqueles níveis que trabalham quando o seu corpo físico está sendo formado. O seu corpo físico é formado pelos elementais, pelos devas, mas é formado também por vibrações e por impulsos que vêm do alto, de um nível bem alto da consciência, viu? Então aí, isto é uma coisa que depende de como você está cuidando da sua vida interior. Repito, os cuidados com o corpo físico não fazem com que você tenha controle das funções. O controle das funções vem do alto, vem dos seus níveis superiores, os níveis que construíram o seu corpo físico. Bem, uma pessoa está querendo saber como ela deve desenvolver o seu serviço. Veja, você organiza o seu trabalho, mas o serviço que acontece durante o seu trabalho, isso vem dos seus níveis internos. Então, você não pode saber como você vai construir o seu serviço. Você tem controle sobre as suas ações. Você tem controle sobre o seu trabalho. Agora, o serviço é uma energia que vem da alma. O serviço, a energia do serviço não vem do ego, não vem da personalidade. A energia do serviço não vem do mundo. A energia do serviço vem para aquele trabalho que você está fazendo em benefício da humanidade e desinteressado. É à medida que você não tem interesse pessoal naquilo que está fazendo, mas você está fazendo para o bem, simplesmente, é à medida que o seu trabalho é para o bem, é que aí entra a energia do serviço. Não é quando você quer servir. Sim, quando você quer servir, você vai fazer coisas boas, vai fazer coisas de acordo com a sua consciência. Mas a energia do serviço vem da sua alma. É a sua alma que coloca no seu trabalho aquele condimento que é o serviço. E o serviço é algo que serve sempre. O nosso trabalho nem sempre serve. Às vezes a gente trabalha como um ouro e não serve para nada, para a evolução superior. Mas sempre que você está servindo, aquilo serve para alguma coisa. E a energia do serviço é algo que entra na sua ação de trabalho, trazida pela energia da alma ou pela energia do espírito. E uma pessoa está perguntando se o uso de bebidas alcoólicas pode retardar, interromper ou anular o dom da intuição. Sim, nós somos seres que
na escala evolutiva, já devíamos estar muito mais intuitivos do que somos, do que estamos. Porque depois de nós termos desenvolvido as nossas capacidades mentais, porque nós somos uma raça mental, não? Esta raça a qual nós pertencemos é uma raça mental. Então, o nosso próximo passo como raça é nos tornarmos intuitivos. A diferença é que a sua mente pode ser muito clara, a sua mente pode ser muito boa, sua mente pode ser muito forte, mas a sua mente não tem a capacidade de saber por ela mesma o que o seu espírito quer para você. Isso nenhuma mente conhece. Então, a mente é uma matéria mental, é um corpo que nós temos, corpo mental. E esse nunca sabe, não pode saber por ele sozinho o que o espírito quer, o que a criação quer para nós, o que o nosso ser interior quer para nós. A mente não pode saber isso. Para isso, nós precisamos usar a mente para, com a mente, inclusive com a força da mente, querer chegar num outro nível de conhecimento. Quer dizer, a própria mente tem que colaborar com isso. A própria mente tem que ajudar você a entrever esse nível superior. E o passo é a intuição. E a diferença é que a mente pode ser muito ordenada até, mas está completamente errada. A intuição nunca está errada. A intuição é o reflexo daquilo que é uma vontade superior. Então nós temos que nos tornar intuitivos. E para isso precisa que a gente não creia muito na própria mente. Precisa que a gente tenha a mente como uma faculdade, como um corpo que nós temos, que é o corpo mental, muito importante numa certa etapa da evolução. É a mente, por exemplo, que te ajuda a sair do emocional. É a sua mente que te convence que precisa sair do emocional, que precisa se ligar para um outro plano. Então a mente é um ponto de ligação muito importante. Agora, e o álcool? Quando você usa o álcool e outras drogas, não? O álcool, quando você usa, isto retarda sim retarda sim a atividade intuitiva. A atividade intuitiva é muito sutil. A intuição é muito mais sutil do que o pensamento. Imagina o seu melhor pensamento, o seu pensamento mais puro. A intuição é muito mais sutil do que isto. Então, a intuição é muito suscetível a álcool e a qualquer estímulo desses artificiais. A intuição precisa desenvolver, você vai encontrando a intuição, é à medida que não encontra obstáculos a ela. Uma pessoa tem presenciado um grande número de amigos jovens que têm a síndrome do pânico. E como podemos entender isto melhor? E como podemos ajudar quem tem a síndrome do pânico? Bem, se nós estamos num caminho que não é o caminho que o espírito, que a alma queria para nós, a alma vai se afastando. Ou a alma ou o espírito evitam de participar daquilo que se está fazendo. E à medida que esses núcleos interiores nossos, a alma, o espírito, vão se afastando para não se mesclarem com uma atividade muito negativa, você começa a ficar com uma insegurança interna. E se isso evolui, acaba com isso que chamam de síndrome do pânico. Você só pode ter pânico, ou você só pode estar inseguro, é quando você não sente que sua alma está próxima. Então, para você chegar a ter pânico, é porque sua alma já se afastou um pouco. Não cortou o fio, porque se tivesse cortado o fio, você não estaria mais aqui.
Ela não cortou o fio, mas se afastou. Então aí vem o pânico, porque há uma parte do ser, há uma essência no ser que sabe que precisa de tudo isso integrado. Precisa da mente, da alma, do espírito, tudo isso integrado. E quando se faz um caminho completamente estranho ao que se deveria fazer, esta alma se afasta um pouco e, dependendo da distância do afastamento, chega-se até a ter pânico. Mas aí ela pergunta como se pode ajudar uma pessoa assim. Você procure ouvir a pessoa e ir explicando gradualmente essas coisas para a pessoa. Porque se a pessoa tem uma essência viva dentro dela, apenas você começa a explicar uma coisa dessa, algo desperta dentro dela. Mas aí precisa ver em que ponto está esse afastamento da alma. Enfim, cada caso é um caso. E você pode ajudá-lo a se liberar um pouco disso, explicando para ele alguma coisa. E se ele tiver vontade de aprender, e se ele estiver interessado, ele vai usufruir disso. Tenha fé. E uma pessoa está dizendo que nós falamos muito em mônada, falamos muito em espírito, e que ela nunca ouviu falar de mônada. Queria saber o que é isso. Olhe, nós vivemos em 7 níveis de consciência. Os níveis de consciência no qual nós vivemos são 7. Agora, o ser humano normal, o ser humano comum, vive no nível físico, no nível astral emocional e no nível mental. Não passa daí. Então, a grande maioria vive no físico, no astral emocional e no mental. Depois que se aprende, se faz o tirocínio nesses 3 níveis, depois de muitas encarnações, físico, emocional e mental, nós começamos a entrar em outros níveis, porque os níveis são 7. Então, depois do nível mental, vem o nível intuitivo. Depois do intuitivo, vem o espiritual. Então, as pessoas normais, as pessoas que não procuram se trabalhar internamente, vivem no físico, emocional e mental. Agora, quem começa a se trabalhar, quem começa a se interessar para os outros níveis de consciência, começa a entrar no 4º nível, que é o intuitivo, e através do intuitivo vai sendo levada para o espiritual, que é o 5º nível. Então, a intuição e o nível espiritual é para aqueles que querem evoluir, não querem ficar neste nível físico, emocional e mental, querem ir além. Então vão começar a intuir e aí vão começar ao contato com o nível espiritual. Agora, depois do nível espiritual, ainda há 2 níveis, que é o nível da mônada e o nível divino. Então, a mônada é aquilo que a criação emanou, é a nossa mônada. A criação emanou a mônada. E a mônada é que começa a fazer a experiência aqui na Terra. A mônada vai formando a alma, e depois a alma vai controlando os corpos. São níveis de consciência. Então nós falamos muito de mônada, falamos de mônada sempre que podemos, sempre que querem escutar, porque a mônada é o nosso ser real. Veja, o físico, o corpo astral, o corpo mental, tudo isso pode se dissolver, tudo isso pode terminar, tudo isso pode se desintegrar. Agora, a mônada é aquilo que saiu da criação, de forma que a mônada é o nosso verdadeiro ser. Nós somos a nossa mônada. Bem, então a mônada está no 6º nível
da consciência e a mônada completamente desperta e a mônada já influindo na nossa vida, aí a mônada ainda tem que subir para o nível divino, que é incompreensível para nós. Incompreensível. Então nós temos uma evolução em 7 níveis. E como a mônada é o nosso único corpo, o nosso único nível, que é real, que é indestrutível, a mônada não acaba. Então é por isso que nós começamos a falar na mônada. Porque se nós nos voltamos para a mônada, se nós nos voltamos para isso, nós estamos nos dirigindo ao nosso ser real. Aquilo que dentro de nós nunca vai acabar. Porque a mônada tem a sua evolução, mas é uma evolução para cima, para o alto, não é para baixo. A não ser que ela tenha escolhido esse caminho. A mônada também pode escolher o caminho negativo, mas nós estamos falando daquelas mônadas que são positivas. Uma pessoa gostaria de saber por que durante as aparições ela a uma certa altura começa a sentir muito frio. E que é um frio que ela custa a dominar. Então, essa sensação de frio é uma coisa que vem do lado da sua mente, que não quer que você fique na aparição. Então tem uma parte da sua mente que não quer que você fique na aparição. Porque esta parte da sua mente, que é uma parte negativa da sua mente, não quer que você fique na aparição, porque a aparição vai te liberar desta parte negativa. E a sua mente sabe disso melhor do que você. Então a sua mente começa a te mandar frio, começa a te mandar um incômodo. Isso vem da parte negativa da sua mente. Mas a sua mente tem também o seu lado positivo. Porque o lado positivo da sua mente permitiu que você chegasse até a aparição. Se dependesse só do lado negativo, você não teria chegado ali. Você teria ficado em casa vendo televisão ou ido em algum lugar. Mas o outro lado da sua mente, o lado positivo, influiu. E esse lado você conta com ele. E é esse lado positivo que está em contato com seus níveis superiores, que obedece aos seus níveis superiores. Então, quando você sentir esse frio, você se conecte com as suas intenções, não com o frio. Não confirme o frio, porque esse frio é um lado seu que está reagindo, que não quer que você evolua. Você não confirme isso. Você põe um paletó, põe um cachecol e desligue disso. E fique do outro lado. Você fique do lado da sua mente que sugeriu que você viesse à aparição. E aí você vai conseguindo um equilíbrio entre esses dois lados. Não é que esse frio, ou não é que essa atitude mental sua vai desaparecer de repente. Mas aí a própria energia da aparição, que está aí para nos curar de todos esses males, né? A própria energia da aparição vai fazendo com que esse processo evolua. Mas você, na sua íntima compreensão, deve ver que lado você está. Porque tem os dois lados na sua mente. Como o frio já está te incomodando, é sinal que você já pode contar com o outro lado. E aí não pense que você vai destruir essa parte que está, não vai destruir. Você vai saber levá-la. Você vai levá-la com amor, com compreensão. Porque tudo isso que é negativo, no fim, quando o universo se resolver, vai ser tudo positivo. Não vai ficar nada fora do universo. Então tudo isso que hoje são forças do mal, um dia vão ser todas as forças do bem. Um dia, muito longe, mas vai ser assim. Porque o universo não tem onde pôr essas forças. Então tudo que é mal, tudo que é força do mal, vai ser um dia força do bem. Então nós precisamos saber, nesse nosso estágio evolutivo,
em que as forças do mal estão muito evidentes e tentam, né? E as forças do bem estão muito presentes, você tem que aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com isso, e isso é muito bom para a sua consciência. Sua consciência vai se fortalecer muito. E aqui uma pessoa diz que definitivamente ela não consegue fazer as orações que se propõe, mas ela quer ter essa atividade orante. E como ela faz? Então, você não precisa fazer orações formais. Você já experimentou conversar com Deus? Você já experimentou conversar com os níveis superiores? O que você tem de mais elevado na sua vida? O que na sua vida você tem de mais elevado que não seja desta terra? É Deus? Você crê em Deus? Você crê em algum santo? Você crê em alguma entidade positiva? Então, se você crê nisso, você converse com isso. Fale com Deus, como se você estivesse falando com alguém aqui. Fale com uma entidade positiva. Fale com quem você tem devoção. Converse. Porque aí há pessoas que fazem isso, há pessoas que tomam este caminho e ficam conversando com esse mundo interior, conversando com Deus, se expondo, se confessando, pedindo, perguntando. E ocupam mais tempo com isso do que ocupariam fazendo um rosário, compreende? Às vezes tem gente que esquece do tempo e fica nessa conversa, e fica nesse diálogo interior. Experimente isso, que você vai ver. Agora, aqui uma pessoa soube que São José e Saint Germain foram reencarnações de Antoine. E ela tem devoção por essas três formas de Antoine. Ela tem devoção por São José, tem devoção por Saint Germain e tem devoção por Antoine. E ela gostaria de saber se ela se comunica com os três, mas se é um só, como é que ela sai desta situação? Veja, Antoine é uma entidade da hierarquia planetária e Antoine não encarna mais. Então Antoine não tem uma forma física para aparecer para você. Embora ele possa criar uma forma física para aparecer para você. Mas os corpos anteriores que ele usou, como São José ou como Saint Germain e outros também, porque parece que teve muitas outras encarnações, todos esses corpos não se dissolveram, porque esses corpos eram muito fortes, eram corpos muito resolvidos, eram corpos muito purificados, e o universo os conservou. Então você pode sim encontrar com um corpo de São José. Você pode encontrar com um corpo de Saint Germain. E você pode encontrar com algo, não sei com o quê, com uma luz, com qualquer coisa que seja o que Antoine tem para mostrar para você a presença física dele. Então você está lidando com um dos três, você está lidando com o mesmo ser. Você está lidando com corpos que esse ser usou quando encarnava. De forma que não há problema nenhum com isso. Deixe sua mente em paz. Se você quer orar para Antoine, que você ore. Se você quer orar para São José, você ore. Quer orar para Saint Germain, você ore. Você está orando para a mesma mônada, você está orando para o mesmo ser. Em diferentes aspectos, que ele mantém todos esses aspectos. O universo mantém tudo isso registrado. E eles, por decisão do próprio Antoine, esses corpos, esses registros, podem se movimentar, podem falar, podem transmitir coisas para vocês. Ele dispõe de todos os corpos que ele já teve, ele dispõe disso. E usa muito São José e usa muito Saint Germain
porque são bem conhecidos, estão bem conhecidos. E aqui uma pessoa está no limite para estar em casa dela, na casa da família, porque não é compreendida e realmente é uma situação que está se tornando insuportável. Olha, você faz o possível para quando está ali dentro se colocar acima dessas vibrações do ambiente. Isso é possível. Você está ali para servir aquilo. Se você deve continuar ali, se a sua alma te mantém ali, em família, nessas condições, então você se modifique o seu pensamento. Você diz aqui que você está sendo vampirizada pela sua família, não? Você se sente muito mal. Então, você esteja ali para servi-los. Você se põe acima do ambiente, se põe acima do que está acontecendo. E se põe ali para servi-los, simplesmente. E, pelo que ela descreve aqui, faz uma longa descrição do que se passa. Então, ela pensa que está desperdiçando energia. Olhe, quando você já fez a sua parte da melhor forma possível, é isso que você tem que fazer. Talvez você tenha que fazer a sua parte sem estar pensando em tudo isso. Fazer a sua parte bem naturalmente. Não importa se eles estão querendo ou não estão querendo, você faz a sua parte. Faz a sua parte e coloca ali. E se põe acima daquele ambiente. Fique pensando em outras coisas. Fique fazendo aquelas coisas para Deus. Tudo que você fizer ali dentro, você oferece a Deus. Isso é o que você pode fazer, da melhor forma. Agora, fazê-los aceitar o que você está fazendo, fazê-los transformá-los, isso você não pode fazer. Não podemos transformar ninguém. Quem nos transforma é a nossa mônada, é o nosso espírito. Esse é que nos transforma, somos nós aqui. Então você se coloca acima daquele ambiente e esteja ali para servi-los. Mude completamente esta questão. E você pode até ter surpresa, sabe? Porque se você se coloca acima daquele ambiente, e se você está ali só para servi-los desinteressadamente, desinteressadamente não quer dizer com frieza, hein? Você está muito presente, mas está acima daquilo. Você está visando outra coisa. Você está visando o serviço àquelas pobres almas. Você está visando o serviço a eles. Mude o seu modo de pensar, mude a sua visão. Que aí você vai estar acima, mesmo estando ali no meio deles, mesmo estando sendo vampirizada, como você diz, que isso vai até um certo limite, hein? Porque depois você vai aprender também a não deixar se vampirizar. Mas aí precisa que você tenha parado com esse conflito. Você está ali para servir. E o serviço é onde a gente é chamado para fazer. Não tem escolha para serviço. Então tem que servir ali dentro da família. Enquanto for assim, tem que servir. E se colocar num outro plano, num outro nível. Você vai conseguir. Vai conseguir. Muito bem. Eu acho que nós podemos marcar um outro encontro para o dia 20 de abril. 20 de abril. Me parece que é uma boa data. Nós vamos confirmar esta data, né, nos sites e acredito que não vai haver alguma modificação. E nós, então, estamos abertos às perguntas, não? E algumas responderemos pelo correio e outras por aqui. Então, muito obrigado e até o dia 20, se Deus quiser.